Religião ou plano de salvação? Esse é o tema então. Tem muita gente em busca de religião, algo palpável que lhe dê base para poder articular e negociar. Agora, plano de salvação não. Plano é uma rota, plano é um caminho, plano é um direcionamento que a gente precisa seguir para encontrar a salvação. Então existe uma grande diferença. Claro que a religião no original vem do latim religare. E religare, o nosso religare é Jesus, que nos religa de volta a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Ele é o religare, o caminho de volta a Deus. Mas religião, num senso comum, é uma organização de ideias, de verdades que as pessoas negociam e até debatem. Sabe que a Bíblia, em momento nenhum, diz que é para a gente debater? Manda anunciar com poder e autoridade, debater não. E às vezes num debate existe uma exposição de muito conhecimento e de um querer provar que o outro está errado, algo muito carnal e bem diferente do que o Senhor Jesus Cristo fez na terra. Agora, ele anunciou. Algumas vezes ele expôs demônios. Ele falou, não, isso é demônio, isso é aquilo outro, e é aquela questão. Então, anunciar o reino com poder. Isso faz parte do plano de salvação. E aí, João capítulo 21, verso 17, nós vemos um texto em que você conhece muito bem, está no final aí do ministério de Jesus, mais para o final, né? E o verso 17 diz assim: pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão Pedro, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, tu me amas? Mas respondeu, o Senhor sabe de todas as coisas e sabe que eu o amo. E Jesus então lhe disse, apacente as minhas ovelhas. Amém? Esse é o contexto do relacionamento de Pedro e Jesus. Eu não sei se você lembra, mas tudo começou ali na pesca maravilhosa. Na verdade, Pedro, Tiago e João tinham uma empresa do ramo de pesca. Eles tinham barcos e eles saíam para pescar. E num dia de madrugada, Jesus estava trabalhando, apacentando as ovelhas. E ele chega na praia e vê Pedro, Tiago e João e as pessoas que trabalhavam com ele organizando barcos, redes, guardando todas as coisas porque não tinha pescado nada. Aquela pesca maravilhosa, você lembra, né? Jesus libera uma palavra para eles fazerem novamente as mesmas coisas, porém agora debaixo de uma palavra do Senhor. Então Pedro aprendeu a ser direcionado pela palavra de Deus. Pedro aprendeu a não fazer as coisas conforme a sua própria experiência, mas ter uma nova experiência segundo a palavra de Deus. Pedro poderia ter falado para Jesus naquela oportunidade, olha, eu conheço de mar, eu conheço de maré, eu conheço de lua, conheço de cardumes, eu conheço de embarcação, eu sei o que eu estou fazendo e você vem me falar isso? Pedro podia ter falado isso, mas Pedro não questionou Jesus. Pedro falou, sob a tua palavra eu farei tudo novamente. Sabe, nós aprendemos com Pedro, talvez, querido, você precise fazer tudo novamente debaixo da palavra do Senhor. Fazer as coisas na carne é frustração, é cansaço, é não ter o resultado esperado. Mas fazer na obediência da palavra nós encontramos um resultado glorioso, maravilhoso, como diz. E no final daquele dia, daquela experiência, você sabe, eles tiveram uma pesca maravilhosa, mas Jesus, ao final, fala com ele assim, chama Pedro, Tiago e João e fala assim, sigam-me e sejam meus discípulos. Eles já conheciam Jesus como mestre. Naquele tempo, a formação de um rabi, de um mestre, era algo bem característico, bem diferenciado. Então Jesus já era um mestre, e quando ele chama os discípulos para serem seus seguidores, eles já sabiam qual era a nova vida deles. E Jesus fala, olha, vocês eram pescadores, e agora eu vos farei. Existe uma obra para ser feita. Então Pedro permitiu que a obra do Senhor fosse feita na vida dele. Eu vos farei pescadores de homens.
Sabe, querido, é a coisa mais gloriosa que tem na terra é ser chamada para fazer parte da comitiva, da comissão do Deus Altíssimo, do Senhor Jesus. Tem muita coisa boa, mas isso é glorioso. Amém? E aí você sabe, né? Ele então vira o discípulo de Jesus e foi formado, passou pela formação no discipulado. Então, discipulado, aceitar o discipulado também faz parte da formação do ser humano, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Discipulado é ser aprendiz de um mestre, não é propriamente escola. Um dia, enquanto falaram para Jesus, os discípulos falaram para Jesus, Mateus capítulo 7, verso 28, 29, disseram para ele: o Senhor ensina não como um professor, não como um escriba, o Senhor ensina com uma autoridade peculiar de mestre, tem propriedade no que fala. E o discipulado não é a aulinha em que a gente senta e aprende estudos, mas é uma transferência de vida, é um aprendizado e uma unção de vida. Então o discipulado ele acontece teórico, mas acontece na prática. E aí Pedro aceita o discipulado, essa formação de Jesus. E aí depois também, num outro momento, Pedro, já sendo discípulo de Jesus, ele nega Jesus num momento de pressão muito grande. Estavam perseguindo Jesus e alguém olha para Pedro, e Pedro tinha as características de Jesus, reconheceram Pedro e falaram assim: olha, você é igual Jesus, e você é um deles, você é um discípulo dele. Pedro fala: não, não sou não. Ficou com medo, negou Jesus. E aí viram para ele e falaram assim: não, você fala igual Jesus. Olha que característica tão maravilhosa, ser igual no falar. Ele fala assim: não sou um deles. Não, você é assim, você se veste, você anda. Não, já te falei, eu não sou. Negou Jesus 3 vezes. Lembra desse episódio? Ter vergonha de Jesus, ter vergonha de ser parecido com Jesus, ter vergonha das pessoas nos reconhecerem como cristãos. Pedro fez isso, Pedro negou Jesus. Pedro negou Jesus e com atitudes, com fala, com palavras, negou Jesus, mas principalmente com o coração. Depois disso, você lembra, né? Ele se arrependeu profundamente, amargamente, chorou, se afastou, deixou a comitiva um tempo e foi chorar. E sabe o que eu aprendo com Pedro nessa hora aqui? Que Pedro, existe um momento na nossa vida que é um momento de arrependimento. Mesmo já sendo discípulos, mesmo já sendo cristãos, existe um momento na nossa vida de arrependimento. E eu falei algo aqui hoje pela manhã: a grande obra do Senhor em nossas vidas não anula a nossa responsabilidade. Arrependimento. A grande obra do Senhor nas nossas vidas, Deus pode estar operando a nosso favor, mas não anula a nossa responsabilidade de arrependimento. Não é porque Deus está operando que está tudo certo, que Ele está aprovando os nossos pecados ou a nossa conduta. Não é isso. E Deus pode diminuir as ações dele a nosso favor, mas nada disso interrompe a nossa responsabilidade de arrependimento. Sabe, arrependimento é um negócio tão poderoso no reino dos céus, porque nós não somos dignos de nada. A salvação não vem por dom de homens, não vem por merecimento, é um dom de Deus. E a salvação acontece, é um favor imerecido. Mas existe um dispositivo para isso acontecer, chamado arrependimento. Nós podemos entrar na igreja, nós podemos entrar numa grande reunião, nós podemos ouvir uma palavra tremenda, mas se não houver arrependimento, aquilo que a gente ouviu não se torna realidade na nossa vida. É por isso que muitas pessoas estão cheias de palavras, estão cheias de ministrações, estão cheias de culto, estão cheias de muita coisa e pouca experiência ou pouca transformação. Por isso que Jesus falou em Mateus capítulo 7, verso 24, que nós precisamos ouvir e praticar. E isso assemelha-se à pessoa prudente que edifica sua casa na rocha. Talvez alguém possa recitar aqui todos os temas ministrados. Esses 2 últimos meses foram temas tremendos. Mas o mais importante é você entrar num culto como esse, abrir o seu coração para uma transformação. O que é transformação? É transição, mudança da formação. Ou seja, mudança da forma. E isso acontece dentro. E isso só acontece através de arrependimento.
Não acontece pelo meu muito saber, não acontece pela minha posição social, não acontece por nada além de arrependimento. O arrependimento é um desbloqueio da via da ação do Senhor nas nossas vidas. É isso, arrependimento. É por isso que muitas pessoas não são curadas, por isso muitas pessoas se mantêm estéreis nos sonhos e projetos do Senhor, por falta de arrependimento. É por isso que muitas pessoas são infelizes no casamento, são infelizes na vida profissional, na vida, e o problema não está no chefe, o problema está em si mesmo, no posicionamento com Deus. Arrependimento. E só depois de Pedro ter se arrependido profundamente. E arrependimento é diferente de remorso. Remorso é quando eu choro pelo resultado do meu pecado. O arrependimento é quando eu tenho nojo do meu pecado. Sabe? E aí Pedro, ele se arrepende, ele tem um tempo ali, e de ficar sozinho, ele se arrepende, tal. E aí um dia ele volta a ter com Jesus. E aí Jesus, é esse momento aqui, Jesus vira para ele, faz as 3 perguntas novamente, para poder limpar na mente de Pedro todas as transgressões dele, as falhas dele. E aí Jesus então pergunta: tu me amas? Ele fala: sim, Senhor, eu amo. Então, olha lá, Pedro, tu me amas? Segunda vez: amo. Olha lá, Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, falei aí já, né? O Senhor sabe, o Senhor conhece todas as coisas, sabe que Jesus é Deus que vê dentro, que vê o coração, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor vê o meu coração, o Senhor sabe que eu te amo. E aí Jesus, ele lança na vida de Pedro o plano de salvação, não a religião. Enquanto não há arrependimento, nós vivemos uma religião. E quando o arrependimento vem, nós começamos a viver um plano de salvação. E aí Jesus fala para ele: então, apacenta as minhas ovelhas. Imagine que alguém que negou Jesus agora se arrependeu e é chamado para apacentar, para ser pastor. Quem apacenta é pastor. Tem vários vídeos na internet de pastor, coisas maravilhosas. Você pode ver as ovelhas, um monte assim, às vezes ele dá um assobio ou fala alguma coisa lá, bem íntima das ovelhas lá, e as ovelhas reconhecem a voz do pastor e elas não enxergam tão bem, mas elas, por escutar a voz do pastor, elas identificam mais ou menos onde estão e elas vão em bando para aquele lugar. E Pedro agora ouviu a voz do pastor: apacenta as minhas ovelhas. Essa é a direção, sabe? E aí você conhece a história, né? E depois, o que será esse texto aqui? Tu me amas? Imagina Jesus perguntando para mim e para você: tu me amas 3 vezes? Se a gente perguntar para a pessoa assim, né? Ô querido, está falando a verdade? Ué, por quê? Você está achando que eu falo mentira? Hoje em dia está brabo, né? Por quê? Você está falando a verdade mesmo? Ué, está desconfiando de mim? Vou te processar, calúnia de fama. Hoje em dia está brabo o negócio. Acho que Jesus ia passar apertado com o tempo de hoje. E aí Jesus perguntou: ama mesmo? Olha lá, hein, rapaz, é a verdade que você está falando? Tu me ama? Amo. Tá. Então tá. E aí, como se Jesus estivesse direcionando uma prova de amor. Tu me amas mesmo? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Me dá uma prova de amor que você me ama, mas uma prova de amor prática. Não uma declaração de amor. Eu quero um compromisso, uma aliança prática, de vida. Então apacenta as minhas ovelhas. Eu imagino que seja Jesus estivesse falando assim: ó, então se você me ama, cuida lá das minhas ovelhas. Me prova na prática. Me prova na prática. Talvez Jesus estivesse falando para Pedro: você precisa então corresponder a esse amor, assim como eu sou pastor sobre a sua vida, e você ouviu a minha voz agora, em nome de Jesus eu te levanto como pastor, para você pastorear as outras ovelhas. Faça isso e corresponda ao amor, porque de graça recebeste e de graça dai. E aí, você conhece, né, depois quem Pedro se torna, depois desse momento. Pedro se torna o grande líder da igreja primitiva depois de Jesus. Sabe, não foi João, foi Pedro. Foi Pedro. Pedro era sanguíneo, Pedro era meio bruto. Foi Pedro o grande líder da igreja. E sabe de uma coisa? A sombra de Pedro curava. Que coisa, querido. Lembra lá de Atos? A sombra dele: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho isso te dou, levanta e anda. Amém? Esse era Pedro. Sabe o que mais? Sabe quem foi Pedro? Aquele que recebeu a revelação de Deus do Apocalipse.
Foi João, perdão. Deus deu para Pedro a liderança da igreja, mas deu para João a revelação, mas deu para Pedro a liderança sobre João, sobre a revelação. Foi Pedro o grande líder da igreja. Imagina que Pedro, agora, ele tinha um problema na vida dele, talvez de insegurança, de tristeza, de se sentir mal, e aí se sentia menosprezado diante dos discípulos, e aí agora Jesus o coloca como líder dos discípulos. Sabe, querido, tem algumas coisas para a gente aprender. Religião ou plano de salvação? 4 pontos para a gente aprender nessa noite. Tu me amas? Pensa aí, responde para Deus, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Ah, pastor, não, isso aí, Jesus, isso aí não é compromisso meu, não. Tu me amas? Foi a pergunta de Jesus, tu me amas? Então apacenta. Essa foi a resposta. Amém? Agora, então vamos lá. 4 pontos para entendermos sobre a missão, o plano de salvação. 4 pontos. Primeiro, nós precisamos entender qual é a missão. Nós precisamos entender qual é a missão. Qual é a missão? Mateus 28, 18 a 20. Mateus capítulo 28. 18 a 20. Deixa eu voltar no 16. Olha só. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. Quando viram Jesus, os 11 discípulos o adoraram, mas alguns duvidaram. Está falando dos discípulos, alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No mês de julho nós aprendemos que é o quê? Imergindo na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É mais do que batizar, é mais do que jogar água, é mais do que lavar, é mergulhar e aprender a viver em imersão. E ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Em outras traduções diz, ensinando-os a praticar ou a viver todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou com vocês até o fim dos tempos. Então essa é a missão. Qual é a missão, pastor, então? Salvar vidas e fazer discípulos. Qual é a nossa missão como crentes? Salvar vidas e fazer discípulos. E mais, guarda isso que eu vou te falar hoje. Ajudar pessoas a encontrar em Deus algum amor e propósito de vida. Essa é a nossa missão. Não é ficar falando na cabeça dos outros, é fazer com que as pessoas encontrem. A gente precisa falar, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, mas é fazer com que as pessoas encontrem no Senhor o amor que Ele tem e também um propósito para elas. Sabe, as pessoas não vão seguir na presença do Senhor se elas não encontrarem um propósito de vida. É por isso que nós temos falado de propósitos. E na quarta-feira nós temos ministrado, nesse mês de agosto, uma sequência intitulada Propósitos. Porque tem muitas pessoas que entram e saem da igreja sem saber o que Deus quer com elas. Elas não sabem nem por que estão aqui em Formosa, elas não sabem nem o que se sucedeu, qual é o plano de Deus com elas aqui em Formosa, ou aqui no Brasil, ou com a profissão que tem, ou na família que tem, elas ainda não entenderam. E a missão qual é? Salvar vidas e fazer discípulos, mas é fazer com que as pessoas encontrem no Senhor o amor e um propósito de vida. Se nós encontrarmos um propósito, aí eu não estou falando de plano, eu não estou falando de projeto, eu estou falando de um propósito de vida. Amém? E nós precisamos ensinar as pessoas a encontrar um propósito de vida. E aí, querido, deixa eu te falar, o evangelismo é um termômetro do amor a Deus. Porque se a gente não busca as pessoas, se a gente não fala de Jesus para as pessoas, a gente não ama a Deus, porque o Senhor falou, tu me amas, então apacenta. Tem ovelha que a gente precisa buscar, tem ovelha que a gente precisa curar, tem ovelha que a gente precisa alimentar, tem ovelha, cada ovelha é uma coisa. Então ele diz, tu me amas, então evangeliza. Tu me amas, então faz discípulos. Tu me amas, então ensina. Ensina a praticar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Tu me amas,
então apacenta as ovelhas. E evangelizar também é apacentar. E aí eu queria te falar, a igreja que não fala de Jesus, não evangeliza, não fala de Jesus, reúne apenas homens egoístas. A igreja que não fala de Jesus, reúne apenas homens egoístas. É isso mesmo. Eu só venho para a igreja, não tenho tempo para falar, nunca tenho tempo para ninguém. Egoísmo da nossa parte. Nós encontramos um reino, um plano de salvação, e a gente não fala. Eu lembro que o trabalho de essas empresas aí, eu esqueci o nome agora, como é que é o ramo mesmo? Economia conectada, não, como é que é? Marketing multinível. Pois é, o camarada que está no marketing multinível, ele sai falando com todo mundo que conhece sobre o negócio. Você já viu ou não? Você já recebeu visita de alguém? Pois é, por que a gente não... Eles têm coragem de fazer isso do produto lá, e a gente às vezes não tem coragem de fazer nem perto do plano de salvação. E não é um plano de negócio, é um plano de salvação do reino de Deus. A igreja que não fala de Jesus, a igreja que não evangeliza, reúne apenas homens egoístas. Segundo, pessoas não são números. Pessoas não são números. Por quê? Porque tem gente que acha que é bom se tiver muita gente. E na verdade as pessoas, produzir é bom, mas você, escuta bem, você é muito mais importante do que o que você produz. O que você produz não revela exatamente quem você é. É claro que dos frutos se conhece a árvore, mas o teu valor é maior do que o teu serviço. O teu valor individual, o teu valor como ovelha no reino é maior do que o teu serviço. Porém, pelos frutos se conhece a árvore. A pessoa vale mais do que ela produz. O que mais? Você acha que Deus se importa com números? Sim ou não? Não, o negócio é qualidade, é a gente ser salvo. Se Deus tem só 5 aqui, o que você acha? Deus se importa com o número sim. Mateus capítulo 18, verso 14. Vamos ver. Assim, não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus, que se perca um só destes pequeninos. E aí, em João 6,39, está falando agora das ovelhas. João 6,39, olha o que está dizendo. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. A vontade de Deus é que ninguém se perca. Olha só, 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Porque tem gente que acha que número na igreja não é importante. Mas querido. A pessoa vale mais do que o que ela produz. Mas números também é importante. 1 Timóteo 2, verso 1. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem a favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. Olha o que está falando. E os reis aí é com R minúsculo, ou seja, são os líderes, são as pessoas que administram os recursos. Está falando de autoridade, são líderes civis, mas são também pessoas que detêm a questão dos recursos, que fazem isso para a glória de Deus, os empresários, empreendedores também, em nome de Jesus. Manda orar por todos, e orar para que eles, pedindo, não para que a gente tenha moleza, não é isso, mas é que orando para que tudo aconteça conforme a vontade de Deus, a gente tenha vida mansa. Não é orar por facilidades, é orar para que o proveito disso tudo seja para a glória de Deus, e aí a gente vai ter vida mansa, amém? Em nome de Jesus. E aí diz aí, orem em favor, verso 3, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que
todos sejam salvos. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. E mais, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aí vem falando mais coisas aí. Então o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Amém? Religião ou plano de salvação? Plano de salvação, a gente se importa com o máximo de pessoas sendo salvas, querido. O máximo de pessoas, isso é importante. Agora, a qualidade do cristão traz quantidade. A qualidade da palavra traz quantidade de pessoas. A qualidade da sua comunhão traz quantidade de pessoas. A qualidade da sua vida com Deus, as pessoas vêm e contagia mais pessoas, traz quantidade de pessoas. Né? As pessoas às vezes falam assim, eu gosto tanto da igreja pequenininha, né? Porque a gente tem comunhão com todo mundo. Querido, deixa eu te falar, a gente pode ter uma grande igreja e ter comunhão com todo mundo do mesmo jeito. É só a gente se entregar mais em comunhão. A gente só precisa crescer junto com a igreja. Em nome de Jesus. O que mais? Aliás, a igreja só cresce se os irmãos crescerem também, porque a igreja é composta dos membros. Amém? Atos 2, 47 e Atos 16, 5 diz que a igreja crescia em número. A igreja crescia em número, quantidade, está escrito aí, quantidade é importante. Tá? Terceiro ponto, sobre o plano de salvação, sobre o evangelismo. Deixa eu te falar uma coisa. Decepções não podem apagar o meu propósito. Talvez na vida cristã você tenha decepções, talvez na caminhada você tenha decepções, talvez as pessoas se decepcionem com você, mas não podem apagar o propósito das nossas vidas. As decepções, os desencontros da vida não podem apagar o teu propósito de vida, o propósito de Deus na sua vida. Mas o irmão lá, fiquei muito triste. Ótimo, pede perdão, exerce o cristianismo. Hoje de manhã a gente falou isso. Mas as decepções não podem apagar o teu propósito de vida, não podem apagar o propósito de vida de Deus. Aí Mateus 10, 14, sabe o que fala? Se as pessoas não querem ouvir a palavra do Senhor, sacode a poeira e vai anunciar para outro. A obra não pode parar, não pode parar por causa de uma pessoa. A obra tem que continuar, a gente tem que continuar buscando pessoas. Amém? Em nome de Jesus, eu queria te falar isso, querido, porque às vezes a pessoa, mas a pessoa nem me recebeu bem. Joia. Vai para outro, continua a pregar. Nós não estamos fazendo obra de homens, nós estamos anunciando e fazendo a obra do Senhor, do reino. Amém? E Deus ama pessoas, e Ele falou, tu me amas, então me corresponde aí, apacenta as minhas ovelhas. É uma prova de amor. Quarto ponto, nós precisamos ter um estilo de vida próprio de ovelhas. Ele falou que é para apacentar as ovelhas, mas quem precisa aprender a ter um estilo próprio de ovelha. Você já viu aqueles vídeos lá do bode dando uma cabeçada no coitado do pastor lá? Quem já viu isso? Uma pancada de costas, na hora que o pastor está de costas, já viu ou não? Joga o pastor no meio da ribanceira lá. Coitado do pastor. Coitado nada, o pastor é frouxo, tinha que estar de pé. Pois é, a gente precisa ter um estilo próprio de ovelhas. E ovelha, ela tem algumas características bem interessantes. Primeiro é a comunhão entre elas. Ovelhas, elas se reúnem com ovelhas. Elas não excluem ninguém, mas elas têm uma afinidade muito grande com outras ovelhas. E não dá para rejeitar, querido. Você precisa melhorar a sua comunhão com os irmãos, com as ovelhas. Precisa. Eu disse um dia desse atrás aí, que no início da minha caminhada, eu, graças a Deus, tive pessoas que foram amigas, e eu caminhava 70 quilômetros para poder congregar assim, todos os dias pegava 3 ônibus para ir, chegava em casa às 2:30 da manhã, voltando e tal. Pastor, não tinha uma igreja mais perto? Nem sempre o que Deus tem para a gente é facilidade. Nem sempre a vontade de Deus para a gente é facilidade. E isso me ensinou muito a ter fibra e não me dobrar diante do mundo. Sabe? E às vezes as pessoas têm buscado uma teologia da facilidade. Sabe? Deus não está nesse negócio.
Deus está em você adorá-lo em espírito e em verdade, de se esforçar para adorar. E aí, no nosso estilo de comunhão, nosso estilo das ovelhas é comunhão entre as ovelhas e comunhão com o pastoreio. Marcos capítulo 9. Vamos abrir rapidinho. Marcos 9. Aleluia. Verso 35. É Mateus, perdão. Percorria Jesus pelas cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. A gente precisa ensinar do reino, querido, falar do reino. Falar de reino é falar de governo. Falar do reino é falar de um que tem todo o poder. E curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, nós precisamos ter comunhão com as ovelhas, precisamos ter comunhão com o pastoreio de Jesus. E o pastor que Deus colocou também, mas o pastoreio de Jesus, nós precisamos ter comunhão com isso, porque a ovelha que não tem pastor anda exausta e aflita. É isso que está falando aí. E Jesus olhou para as pessoas e constatou que estava faltando pastoreio. E aí ele falou para os discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Sabe, querido, a gente precisa aprender também que a gente precisa ser pastoreado. A realidade de ovelha é ser pastoreado. A realidade de ovelha é permitir ser pastoreada, ser pastoreado. E sabe qual é a outra realidade de ovelha também? João capítulo 10. Se você olhar o contexto aí de João, no verso 1 ele está falando sobre o pastor das ovelhas. No verso 7 ele está falando que Jesus é a porta das ovelhas. E no verso 11, Jesus é o bom pastor das ovelhas. Então esse capítulo 10 aí, depois marca para você ler, é o capítulo das ovelhas. Mas o verso 10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Sabe qual é o estilo de vida que Deus tem para você? Ser feliz, ser próspero, sabe, viver plenamente, ter vida abundante, ter alegria, mas não é no mundo. Tem muita gente que vem, às vezes, no culto, orando para Deus prosperar ele nas coisas do mundo. Não, mas é prosperar em tudo, inclusive na comunhão com os irmãos, no convívio com as ovelhas, na comunhão com o pastor, na comunhão com a palavra, na vida. O seu estilo de vida não é um estilo no mundo, é um estilo na presença do Senhor. Você precisa encontrar o teu contexto, querido. Em nome de Jesus, é claro que eu não estou falando que você está fora e tal, mas você precisa avaliar e saber que o teu contexto é o contexto de ovelha. Então, se você for olhar aí, ele diz assim que o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Diz que ele vem numa hora inesperada. É assim que o ladrão vem, né? Entra nas casas. Uma hora inesperada. Pois é, qual é a hora inesperada que a Bíblia fala? De noite. Numa outra hora, de noite. Sabe, no momento que a pessoa está sozinha. Uma vez o bispo José Elias disse: ovelha sozinha, petisco de lobo. Ovelha sozinha é petisco de lobo, facilmente devorado pelo... Não, pastor, eu sou santo e Jesus está comigo. Tá, mas se anda sozinho, se não anda em bando, se não está sendo pastoreada, e aí eu não estou falando assim, está falando do pastor, que a palavra mais humana é essa. Não, querido, é uma palavra espiritual. Para você entender esse negócio no espírito, você precisa romper. Mas o estilo de vida que Deus tem para as ovelhas é comunhão, vida abundante. E para a gente terminar, Atos 2. Atos 2, de 1 a 4. Olha, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, as ovelhas estavam reunidas, tá? No mesmo lugar.
De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde as ovelhas estavam sentadas. E apareceram distribuídas entre as ovelhas línguas de fogo, as quais pousaram sobre cada ovelha que estava ali. Todas as ovelhas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ou seja, capacitação dos céus para as ovelhas. Verso 42. Eu estou ajustando aqui para você aplicar melhor, tá? E as ovelhas perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, perseveravam, esforço para isso, tá? Sabe aquela, quando a pessoa está passando dificuldade, aí você fala para ela assim, ó, não, querido, só persevera, sabe? Pois é, está falando que as ovelhas perseveravam, não era fácil, mas eles faziam esforço, na doutrina dos apóstolos, ou seja, na comunhão com o pastor, na comunhão com os irmãos, no partir do pão, na comunhão mesmo, e nas orações. Em cada alma da ovelha havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todas as ovelhas que criam estavam juntas e tinham tudo em comum. Elas vendiam suas propriedades e bem distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Querido, o estilo de vida no plano de salvação é comunhão. Salmo 133 diz que é quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. E aí compara e fala que tem alegria e tem salvação. Sabe aquele tempo que eu falei que novo convertido e que eu andava longe e tal? Foram os meus amigos que eu fiz, os irmãos que ajudaram com que eu ficasse firme. Foi a comunhão. Ah, pastor, então a sua fé está nos irmãos. Não, minha fé não está nos irmãos. A minha fé está em Cristo, que é o cabeça do corpo. E as pessoas são membros de um só corpo. Então os membros, eles se ajudam. E quando a gente está aberto à comunhão com os irmãos, existe vida na comunhão. Sabe, querido, a comprovação da sua vida com Deus, a sua vida cristã, ela se dá em horizontal com os irmãos. Tá? Então, então, religião ou plano de salvação? Ah, pastor, não, e talvez hoje a gente precise rever as nossas prioridades, o que a gente realmente quer com Jesus. Mas ele não tem religiosidade para você não, ele tem um plano de salvação. Entender qual é a missão? É evangelizar. Se a gente não fala para as pessoas de Jesus, a gente é egoísta. Segundo, pessoas não são números. Elas valem muito mais do que o serviço que elas fazem. Mas Deus se importa também com números. Terceiro, decepções não podem apagar o teu propósito. Siga em frente, continua com a mão no arado. Quem está com a mão no arado não pode olhar para trás. Quarto, o estilo de vida das ovelhas é comunhão com as ovelhas e com o pastor das ovelhas. Amém? E vida abundante. Vida com Deus, querido, é entrega em todas as áreas. Quanto mais eu me entrego, mais Ele se entrega a mim. Se você tem tido reservas para se entregar a Deus, certamente você não tem desfrutado da plenitude que Ele tem. Amém? Você já teve aquela sensação de que pessoas que aceitam Jesus assim em pouco tempo, elas parece que de repente vão lá na frente? Entrega. Tiago capítulo 4, verso 8, ele diz lá: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Entrega, o reino de Deus é entrega. Ofertas é entrega. Quer ficar rico? Dá mais. Quem planta mais, escolhe mais. Quer ter mais? Dá mais. E Deus dá mais. É assim que faz. Você quer ter um bom relacionamento? Se dá mais no relacionamento. Se dá mais. E aí você aprende. Ah, pastor, mas eu estou machucado.
amadurece nos relacionamentos. Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 13, falando do amor de Deus. Eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino e eu sentia como menino. Como é que menino faz? Faz beicinho. Não gostei, não tá nisso. Aí agora eu conheci o amor de Deus. Ele me aprimorou, Ele me fez amadurecer dentro. Ele me fez, Ele não fez outros, me fez. E aí eu deixei as coisas de menino e assumi as coisas de homem, maduro na fé. Amém? Entrega, 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 entrega. Você está disposto a se entregar? Se entregar a Ele, se entregar à igreja, membros do corpo, num relacionamento com os irmãos? Ah, pastor, esse não é o tempo da minha vida, não. Será, querido? Será que você já entendeu sobre tempos e vontade de Deus? Será que em algum momento Deus separou para você andar sozinho? Será que andar sozinho é uma imposição de Deus ou uma escolha pessoal? Diz a Bíblia que melhor é ser dois do que um. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. É a Bíblia que diz que é melhor estar junto com algum irmão. Você está disposto a se entregar a Jesus? Você está disposto a se entregar ao relacionamento com os membros do corpo de Cristo? Você está disposto a se entregar à missão? Evangelizar e buscar os perdidos? Uma vez uma pastora da Argentina, muitos anos, sei lá, uns 13 anos, me disse pra a gente assim, estava numa roda de líderes, e ela disse: se você fizer o melhor na casa do Senhor, Ele faz o melhor na sua casa. A gente precisa se entregar nesse relacionamento. Quem sabe você não tem vivido o melhor justamente porque a sua entrega a Deus ela é limitada. Limitada. Tem tantas prioridades que na hora que chega para as coisas de Deus, você está muito ocupado, cansado às vezes sem força. Eu não sei se você tem entrado numa religiosidade, mas o plano de salvação, ele é entrega. Eu me entrego a Ele porque sou eu que preciso dele, não é Deus que precisa de mim. Sou eu que, apesar dele me querer, te querer muito, muito. E o convite de Jesus é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Tem salvação, tem alívio, mas tem descanso. Tem uma solução momentânea, mas tem uma solução de vida eterna. Amém? Muitas pessoas têm buscado por circunstâncias, mas Ele é o Deus da eternidade. Vamos ficar de pé. E você que está em casa, você também precisa se posicionar e escolher hoje. Qual é o tipo de relacionamento que você tem e que você quer com Deus? O relacionamento é uma entrega. Amém? Talvez você hoje precise se entregar mais. Quem sabe você esteja limitado numa entrega com Deus, com os irmãos e com a missão. Quem sabe você, chamado de Deus para fazer a obra, e não tem feito. E não tem feito a maneira de Deus. Você quer se entregar a Jesus? A voltar, fala: Senhor, eu quero a tua vontade. Eu quero ser esse farol que brilha, que o Senhor seja a luz e que a tua vontade seja feita na minha vida. Eu quero ser como o Senhor, uma solução e uma ponte sobre as águas, um caminho novo. Você quer se entregar a Jesus? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Se você quer voltar, quer se entregar a Jesus, se você entendeu que você precisa melhorar na comunhão com os irmãos, com a igreja, porque essa é a vontade de Deus, que você tenha comunhão. Deus não tem para você ser um membro estranho no corpo dele, não. Ele quer ter comunhão com você e logicamente com os outros irmãos.
E se você precisa de uma restauração ministerial também, para voltar a fazer a missão do Senhor, dada pelo Senhor, eu queria te chamar aqui na frente. Há uma unção nessa noite de arrependimento. Se você quer, eu te chamo, em nome de Jesus. Eu falo daqui, mas o Espírito Santo te move a direção da palavra. Transforma-me conforme. Sai do seu lugar e vem. Palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então volte ao centro da vontade, volta. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite. Como é que tá a sua luz, hein? Ponte sobre as águas. Como é que tá a sua luz? Como abrigo no deserto. É noite de arrependimento, de quebrantamento. Acerto alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade. Ora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Deixa ele renovar as coisas na sua vida, deixa. O convite nessa noite é esse. O plano de salvação e não religiosidade. Transforma-me. Eu sei que tem mais gente para vir. Enche-me. Eu sei. Vem você também, vem. Deixa ele fazer nova todas as coisas, deixa. Deixa o Senhor fazer, deixa ele trabalhar na sua vida, deixa. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deixa ele fazer, deixa. Não tem como cantar para encher se ele não fizer nova todas as coisas. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-nos, Senhor, sonda-nos. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira. Eu profetizo flechas do alvo. Hora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, com flecha que Eu profetizo que você acerta o alvo. Eu profetizo que o Senhor te ajusta para o alvo dele. Deus não tem para você estar fora. Deus não tem para você um tiro errado. Você é a flecha certa. Você é a flecha no alvo. Você é uma flecha separada para alcançar e viver o centro da vontade de Deus nessa noite. O centro da vontade de Deus. Em nome de Jesus, conheça hoje, descubra hoje propósitos, planos agora, em nome de Jesus, para a sua vida. Em nome de Jesus, conheça propósitos.
transforma-me. Fala com Deus, fala com você que está aqui na frente. Quero viver isso. Fala, eu quero viver, Senhor. Eu me quebranto diante de Ti. Eu me quebranto diante de Ti, Senhor. Eu me quebranto nessa noite. Eu me humilho nessa noite. Enche-me. Sonda-me. Som dos corações, Senhor. Transforma-me. Transforma nessa noite, Pai. Enche-me. Esquadrinha os nossos corações, Senhor. Aleluia. Sonda-me. Vê se há em nós algum caminho reto. Quebranta-me. Transforma-me. Enche-me e usa-me. Nós vamos fazer parte da ceia. Pode ficar aqui na frente mesmo, com liberdade. Eu consagro pão e vinho nessa noite. O símbolo do corpo e do sangue do Cordeiro. Porque o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, não por Pedro, mas por Judas, aquele que estava destinado à condenação. João capítulo 17, Jesus orou dando graças por aqueles que o Senhor tinha dado, e nenhum deles havia se perdido, a não ser o filho da perdição, Judas. Mas naquela noite em que foi traído, o Senhor, depois de haver dado graças, Ele partiu e disse: este é o meu corpo que eu entrego por vocês. Este é o pão que eu entrego às ovelhas. Este é o pão que eu entrego a vocês. Esses são os meus membros entregues. Essa é a minha parte entregue ao meu corpo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, comei de mim, diz o Senhor, fazei parte de mim, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vem aqui, filho, em nome de Jesus. Presbítero Paulo, cadê? Em nome de Jesus, vem cá, filho. Em nome de Jesus, nós vamos fazer parte da ceia. Eles vão te servir aí. Em nome de Jesus, pegue o seu pão, o seu cálice. Em nome de Jesus, nós vamos ceiar nessa noite. Aleluia. Não há outro. É uma noite sua com o Espírito Santo. Nós vamos cear juntos. Soberano. Como tu, Senhor. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o nosso Senhor e Deus. És o Alfa e Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és. Jesus, és o Alfa e Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és. Jesus, és o Alfa e Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és. Nós vamos fazer parte da ceia nessa noite. Não é religiosidade. Ele está vivo. Não é um conjunto de regras que eu legalizo as minhas falhas e pecados. É arrependimento diante do Deus vivo e verdadeiro.
É vida diante do início e o fim, o alfa e o ômega. Aleluia. Cante isso, cante, és o alfa, o ômega. Canta para ele, canta. És o alfa e ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Não é religiosidade, não é a ceia que me santifica, são as minhas decisões de negar o mundo e dizer sim para Deus. E não é só negar o mundo, é dizer sim para Deus, é dizer sim para a palavra, é dizer sim para Cristo, é dizer sim para a vontade dele. Isso me faz santo. O pão e o vinho não é para santificar, o pão e o vinho é para reafirmar a nossa aliança com ele e para fazer uma celebração do sacrifício de Cristo por nós. Aleluia, aleluia. O pão é o símbolo de Cristo. E aí Cristo é um corpo. O pão simboliza também os irmãos. E aí você precisa aprender também a se alimentar da comunhão. Comunhão com Cristo e comunhão com os irmãos. Não tem como, a presbítera Maria Luísa ministrou, não tem como a gente ter comunhão só com Cristo. Não, eu sou membro e eu só tenho comunhão com a cabeça. Não tem como. Não tem como. Nós estamos posicionados junto a membros. Faça parte, faça. Fala, eu me alimento do Senhor, eu me alimento da comunhão, eu me alimento das verdades, da vida que há no teu corpo. Alfa e ômega, o início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Agora o sangue, o vinho, o suco de uva é o símbolo do sangue. Mas num corpo, cada corpo só tem um tipo sanguíneo. Não dá para ser O positivo e A negativo, não dá. Há um só sangue no corpo de Cristo, e esse sangue é o sangue do Cordeiro. Aleluia, aleluia. E nós precisamos entender que a salvação vem somente de Cristo, está somente em Cristo. Ele é o plano de salvação, se cumpre em Cristo. É Cristo, é o sangue dele, é o sacrifício de Jesus. Amém? E nós vamos fazer parte nessa noite. E quando você fizer, querido, eu gostaria que você adorasse ao Senhor e agradecesse por tão grande sacrifício. Comei e bebei de mim, diz o Senhor. E ômega, início e fim. Tudo pra mim. Obrigado, Senhor. Tudo pra Obrigado, mim. Senhor. Alfa e